Olá, boa tarde. Está começando agora mais um SBT Saúde. No programa de hoje, dois assuntos bem interessantes. Primeiro, envelhecer. Como envelhecer de forma saudável? Nós temos depoimentos de pessoas que encontraram um equilíbrio na vida e uma forma feliz e com saúde de envelhecer. E nós vamos falar também de um assunto polêmico: dieta sem glúten. Necessidade médica ou moda injustificada? Nós conversamos com um especialista no assunto e com quem também foi obrigado a cortar o glúten da alimentação. Tudo isso agora, aqui no SBT Saúde. Quando pensamos na palavra velhice, logo vem à mente que não faremos mais as mesmas coisas de quando somos jovens, que estaremos na fase final da vida ou até que os melhores momentos já foram vividos. Mas isso só na teoria. Quem chega aos 50 anos, por exemplo, pode pensar que meio século de vida é muita coisa. Mas para o consultor de estilo e comportamento, Caio Cavicchioli, tudo é uma questão de disciplina e bons hábitos para estar bem consigo mesmo. E automaticamente, estando bem com a mente, está bem com o corpo. Procurar auxílio médico, bom acompanhamento físico, e o resultado final até pode ser uma boa aparência. O que você se preocupa no dia a dia? Quais são os pontos mais fortes que você se dedica? Alimentação, atividade física, médico, como é que é? Então, eu com um pouquinho antes dos 40 anos, eu descobri que eu tinha dificuldade de produzir hormônio natural, testosterona. Eu procurei médico, fiz tratamento fitoterápico e homeopático durante algum tempo, não deu muito resultado. Eu passei a procurar endocrinologista, médico de esporte, geriatra, para fazer uma reposição hormonal adequada, com muita cautela. E uma coisa que eu venho percebendo também, de acordo com o passar dos anos, é a falta de sono, é um sono mais agitado, o que é muito importante para o bem-estar. Então eu venho procurando terapias para dormir bem, para acordar bem, e a alimentação ajuda também a melhorar esse sono. Então, básico de tudo, a alimentação é o melhor remédio. As preocupações quando o assunto é envelhecimento não podem ser somente com a parte estética. De acordo com essa endocrinologista, alguns pontos são importantes para ter saúde nessa fase da vida. A gente tem que cuidar porque não é o anti-envelhecimento. A gente vai envelhecer e ninguém pode pregar que a pessoa não vai envelhecer. Mas é como a gente vai chegar lá na frente. Tem a parte de reposição hormonal. Isso é uma questão importante de ser colocada porque os hormônios eles vão caindo com o tempo. Então tem alguns hormônios que têm se falado, a testosterona para os homens, o hormônio de reposição da menopausa, o estrogênio para a mulher, tem aquele hormônio do crescimento, o GH, que cada vez as pessoas têm falado, que tem controvérsias, que pode, não pode, que vale a pena ou não vale, mas enfim, a gente sabe que é um hormônio que vai caindo com a idade, também pode influenciar nessa qualidade de vida da pessoa. Tem aquela melatonina que também falam muito, então tem alguns hormônios que estão surgindo na mídia principalmente também, e que prometem um anti-envelhecimento ou um envelhecimento saudável. Algumas coisas são verdadeiras, outras até na teoria funcionam, mas que não tem estudos que comprovem a sua eficácia para isso. Então tem benefícios, que tem alguns estudos mostrando benefícios em relação à saúde, ao bem-estar e principalmente ao sono, mas são estudos ainda fracos, que não tem como a gente comprovar isso em relação ao envelhecimento saudável. Para a Patrícia Aguiar, a alegria é fundamental para viver bem, fazendo atividades físicas dentro do possível e também tendo boas noites de sono. Alegria, uma vida saudável, atividade física, mesmo que moderada como eu faço, e vontade de viver. Acredito que são ingredientes bem importantes. Como é que será a Patrícia com seus 62 anos? Então essa foi justamente a pergunta que eu fiz para mim e o que eu quero para mim aos 62 anos. Eu quero estar bem, com vitalidade, com saúde. O horário de acordar é fundamental e o horário de dormir também, porque se eu vou dormir muito tarde, no outro dia eu não vou render. Faço hidroginástica pela manhã, depois vou trabalhar, trabalho até às 19 horas e num pique de trabalho bem considerável, com bastante responsabilidade, cumprindo horários. E ainda tem uma noite, muitas noites eu tenho reunião com noivas, com
com clientes e preparando o final de semana quando tem evento ou mesmo quando eu vou ficar de apoio com alguma equipe, olha, tem que ser uma organização bem bacana, senão eu não consigo não, realmente. Para ser feliz, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Então, a primeira coisa, o principal vilão do envelhecimento é o cigarro. A gente percebe que as pessoas que fumam, elas têm a pele mais envelhecida, mais seca. Quem trabalha na área enxerga isso, muito fácil. Então, a primeira coisa é parar de fumar, para quem fuma. O álcool também é prejudicial, toda essa alimentação química. Então eu falo, cuidado com esses pacotinhos, o que vem fechadinho. Então cada vez mais a gente tem que pensar na alimentação saudável, tem se falado muito em orgânicos. O que é um alimento orgânico? É aquele alimento que é livre de agrotóxicos. A gente tem a poluição, mas que isso não tem como a pessoa fugir, porque quem está num grande centro não tem como se mudar para um sítio às vezes, né? Não tem como. E principalmente fazer exercícios, se divertir com as amigas, com os amigos. E se o assunto é a crise dos 30, 40 ou 50 anos, tanto o Caio quanto a Patrícia parecem estar hoje tão felizes quanto em anos anteriores, porque encaram as mudanças do tempo com naturalidade e buscando sempre qualidade de vida. Quando eu cheguei aos 50, não vou dizer que eu não fiquei preocupada e fiquei até apavorada, porque sempre a gente fala, né, quando chegam nos 50, é o divisor de águas. Mas essa questão desse fantasma dos 50 anos logo se dissipou, porque eu sempre encarei com muita naturalidade. Eu acho que as marcas no meu rosto são histórias que eu tenho da minha vida, eu acho que fazem parte, eu acho que a maturidade que a gente adquire é uma coisa fantástica, eu acho que a gente tem muitas histórias para contar. Eu seria hipócrita se eu não fosse comentar que eu não tive a crise dos 30, a crise dos 40 e a crise dos 50 eu não tive mais. Eu acho que me preparei tão bem nas crises dos 30 e dos 40 que os 50 veio como uma festa, veio como lucro. E como disse a minha mãe no dia que me deu aniversário, né? Só não faz 50 anos quem morre antes. O tempo que eu vou viver não importa, importa que eu viva com saúde, viva feliz e viva bem. No próximo bloco, nós vamos falar sobre dieta sem glúten, necessidade médica ou moda injustificada. Nós conversamos com uma especialista sobre o assunto e também com quem cortou o glúten da alimentação. Não saia daí que nós já voltamos.